Olá, amigos do canal Diretriz Espírita. Reencarnação existe? Esse é um assunto que foi abordado por Jesus naquela conversa famosa com Nicodemos. Mas será que esse assunto só é aceito por nós que somos espíritas ainda como teoria? Será a nossa reflexão de hoje a esse respeito aqui no nosso canal. A gente vai buscar algumas definições conceituais para facilitar a nossa compreensão sobre esse assunto. A gente vai então buscar, por exemplo, que a palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. Um outro termo alternativo que existe significa transmigração, que implica, né, em você migrar de uma vida, de um corpo para outra. E vai então também existir, né, a reencarnação, que se refere às crenças de que um aspecto de todo ser humano, ou seja, todos os seres vivos em algumas culturas, continua a existir após a morte e que esse aspecto, podendo ser chamado de alma, mente ou consciência ou algo transcendente, renasce em novo ciclo de existência interconectada, ou seja, alguns dão o nome de termo de alma, espírito, mente, consciência, não importa, mas que sobrevive e poderá retornar à matéria. Já na antiga Grécia, esse assunto era estudado de forma clara e dava-se o nome de paligenesia, ou seja, nascer de novo, retorno à vida, renascimento, regeneração. E aqui, para ficar mais fácil a compreensão, a gente colocou que reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando o corpo físico, retorna de forma periódica ao corpo material. Esse processo tem como objetivo propiciar a cada um de nós conhecimentos novos e auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Daí concluirmos que a reencarnação não é uma invenção do espiritismo e a ela, como uma lei natural, estão submetidos todos os espíritos criados por Deus. Dessa forma fica clássica a nossa compreensão. A gente buscou então alguns assuntos para ficar mais fácil da gente entender algumas questões que estão em aberto, porque até hoje não foram explicadas, mas que através da doutrina espírita a gente consegue. Algumas delas a gente colocou aqui, a gente vai citar algumas, né? Porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. Ou seja, como pode ter pessoas que, mesmo passando pela educação, têm outro tipo de conhecimento que não estava nesse currículo dela? De onde surge, a capacidade, a aptidão extra-normal de algumas crianças de pouca idade por essa ou aquela ciência, pela arte, enquanto outros permanecem inferiores? Né? De onde surgem as ideias inatas ou intuitivas que existem algumas e outras não existem? De onde vêm essas crianças, de um lado, precoce por vício ou virtude, demonstrando dignidade ou baixeza, mesmo que reencarnem em locais que contrastam com o meio em que nasceram, certo? Porque seres selvagens e homens civilizados, qual a sorte da criança após a morte? Será que vai ficar eternamente lá como criança? Não vai ter como voltar? São questões que somente a reencarnação explica. E Kardec, então, de uma forma clara, aborda esse assunto. A gente colocou aqui algumas conclusões interessantes, que a gente, após vivenciar uma experiência, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual e para poder continuar a crescer, a gente vai ter que reencarnar novamente. Certo? E com isso a gente tem que estar sempre vivendo aqui na Terra ou nos mundos que fazem parte da reencarnação. Todo mundo vai passar por esse processo de reencarnação, todos, sem exceção. Vai acabar um dia? Vai, mas aí é um assunto para outro momento. E em que se fica? Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Claro. E aqui a questão básica, né? Em que se funda o dogma da reencarnação? Claro, justiça de Deus, porque ele deixa sempre a porta aberta ao arrependimento. Fizemos coisa errada, como é que eu vou corrigir isso? Através de uma nova experiência, automaticamente. Então a reencarnação não é castigo, é a oportunidade de crescimento, seria quase que o perdão divino. E Kardec comenta, para poder a gente fechar aqui o nosso ciclo de hoje, que a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas resistências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral interior. E a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar a nossa esperança, pois oferece no meio de resgatarmos nossos erros através de novas provas.
a razão assim nos diz e é assim que nos ensina os Espíritos. Não tem como fugir disso. A gente colocou uma simbologia do renascer, quantas vezes for necessário, aqui como se fosse entrando para um túnel, voltando para a Terra. Então é um assunto que merece atenção nossa, estudar, procurar as obras básicas, discutir esse assunto, porque ele é fatal para nós, a fim de entender melhor os porquês da vida que fica sem explicação se a reencarnação não existisse. Um grande abraço, até o momento, no nosso canal Diretriz Espírita.